Olá, oitava fase. Vamos agora discutir um pouco essa questão 3 da apostila 3 de vocês, tá? Tá dizendo assim, ó: Dona Maria fabrica pães caseiros. Em sua receita, para cada pãozinho ela utiliza 5 miligramas de fermento biológico. A quantidade de pães fabricados diariamente varia de acordo com o fluxo de clientes. Para facilitar na hora de fazer os pãezinhos, Dona Maria elaborou a seguinte tabela. Olha a tabela da Dona Maria, ó. Números de pães ela chama de N, tá? Quantidade de fermento ela chama de Q. Então, para cada pão, ela utiliza o quê? 5 miligramas de fermento, tá? Então, ó, se para um pão utiliza 5, 2 pães vai utilizar o quê? Vai utilizar 10. 3 pães vai utilizar quanto? Ó, se um utiliza 5, 2 utiliza o quê? 10. Vai variando de 5 em 5. 3 vai fabricar quantos pães? 4, aliás, 3 pães. Vou precisar de qual a quantidade de fermento? 4 pães. Qual a quantidade de fermento? A ideia é essa, tá? Para um pão, 5 miligramas. Para 2 pães, 10 miligramas. E daí vocês vão completar aqui agora, tá? Letra A. Como podemos representar a quantidade de fermento em relação ao número de pães? Ó, eu quero representar a quantidade de fermento, que é Q, em função da quantidade de pães, que eu estou chamando de N, tá bom? Vamos observar aqui, ó, para cada pão eu vou gastar 5 miligramas. Então, ó, se for um pão, 5 vezes 1, deu o quê, ó? Quando é um pão, 5 vezes 1, 5, ó. Um pão, 5 miligramas. Se são 2 pães, se eu vou fabricar 2 pães, então vai ser o quê? 5 vezes 2. E quanto que é 5 vezes 2? 10, ó. Para um pão, ó, para um pão, 5 miligramas de fermento. Para 2 pães, 10 miligramas de fermento. Para 3, como que seria 3? Seria o quê? Seria 5 vezes 3, que daria o quê? Daria 15. Então aqui, por exemplo, ó, já fiz para vocês aqui, ó, 15. Para 4 vai ser o quê? 5 vezes 4. Para 5, 5 vezes 5, tá? Qual é a representação aqui da quantidade de fermento em relação ao número de pães? Vai ser 4, a quantidade é 4 vezes N? É 5 vezes N? É 5 mais N? É 4 mais N? Ó. O que nós fizemos aqui? Ó? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Ou seja, foi 5 vezes a quantidade de pães. E a quantidade de pães eu chamando de quê? De N. Vai ser qual aqui, ó? Por essa dica que eu dei, qual nós vamos marcar aqui? Utilizando a equação que você encontrou, você vai encontrar aqui, ó, marcar uma só. Utilizando a equação que você encontrou na letra A, localize os valores em branco e complete a tabela, tá? Para completar aqui. Depois, esboce o gráfico da equação de acordo com a tabela que você completou no item A. Então, você vai ter aqui, ó, os valores de N, que já estão aqui, e depois que você completar, você vai ter os valores de Q, que é a quantidade de fermento, tá? Ele está pedindo para poder colocar no plano cartesiano. Plano cartesiano, ó, esboce o gráfico. O gráfico, para eu fazer o gráfico, eu tenho que fazer primeiro o plano, ó. O plano é formado por 2 eixos, um na vertical e um na horizontal, tá? Aqui na horizontal eu vou chamar de N, ó, é o eixo N. N são esses valores aqui, ó. Tá? O eixo na horizontal eu vou chamar de N e N são esses valores aqui, tá? E no eixo na vertical
no eixo da vertical, eu vou chamar de Q, que é a quantidade de fermento, tá? Fiz o planinho, fiz os dois eixos, vou localizar os valores, ó. Aqui, por exemplo, para N1, eu tenho o quê? O Q5. Então, nós temos aqui, ó, para N1, nós temos o Q5, ó. N, esse eixo aqui é o eixo N, para N1, nós temos o Q5. Aqui, pessoal, eu usei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com o mesmo tamanho aqui, ó, com o mesmo tamanho, tá? E aqui, como depois de 5 pula para 10 e 20, eu dei um espaço aqui, ó, tá? De 10 e 20, porque não pode ser o mesmo tamanhozinho aqui. E fiz aqui também, ó, 5, 10, fiz variando, ó, 5, 10, 15, fiz variando de 5 em 5. E aqui depois eu coloquei o 50 e o 100, deu um espacinho maior, tá? Faz aí ver como que fica. Depois nós temos um outro valor, ó, o N2 com o Q10, ó. N2, valor de N2 com o Q10, ó. Tá? Para fazer assim, vocês vão primeiro completar a tabela e depois vão localizar esses pontos aqui no plano. E depois vocês vão ligar todos os pontos. O gráfico é a reta. Então, vocês têm que primeiro localizar os outros valores aqui, ó, 3 e 15, 4 e o valor que vocês encontrarem, 5 e o valor que vocês encontrarem. Localizar aqui, ó, localizou todos os pontos? Liga esses pontos, tá? E daí vai formar uma linha. Essa linha é o gráfico da equação. Tá bom, gente? Ok? Qualquer dúvida, manda mensagem aí, por favor.